Fala pessoal, sejam muito bem-vindos agora oficialmente a mais um episódio do Agilizei Club. Eu sou o Samuel Lucas, se você não me conhece, eu sou o carinha que aparece aqui em todos os vídeos do Agilizei, sou o criador do Agilizei e hoje eu vou estar aqui mais uma vez compartilhando com vocês um pouco da minha experiência profissional e um pouco do meu conhecimento acerca do mercado de automação de testes. Hoje a gente vai falar aqui sobre um assunto bem específico, mas eu não trabalho somente com automação de testes, né? Nos últimos 8 anos eu tenho trabalhado com testes de qualidade de software para vários projetos diferentes, com várias tecnologias diferentes, com vários tipos de equipes diferentes, então eu já passei por alguns perrengues aí, já aprendi, já errei muita coisa e boa parte desse aprendizado que eu tive ao longo da minha carreira eu compartilho aqui com vocês, né? Sempre sintetizo isso de uma forma bacana, uma forma didática de passar para vocês. Claro, valido esse conhecimento com pesquisa, valido esse conhecimento com bastante leitura, bastante fundamento. E aí, junto tudo isso, tento trazer isso de uma forma mais resumida para passar aqui para vocês. Há praticamente 3 anos eu faço isso, né? Compartilho conteúdos através de posts em blog e através de vídeos no YouTube. Então, se você está me conhecendo agora, depois você pode ir lá no nosso canal no YouTube, porque lá a gente tem vários outros conteúdos para te ajudar em diversos outros pontos aí da sua carreira. Então, se você, por exemplo, está começando agora e está buscando aprender mais sobre programação, lá no YouTube tem uma playlist ensinando programação do zero para você. Né? Tem mais de 4 horas de aula ensinando sobre programação usando JavaScript, que é uma das 3 linguagens mais usadas no mercado. Se você quer aprender a usar uma ferramenta para aplicar automação de testes aí no seu projeto, lá tem também. Tem 2 cursos gratuitos ensinando a usar uma ferramenta, que é o Cypress, para automação de testes de aplicações web. Então, olha só que massa. Você pode também aplicar esses conhecimentos usando lá um conteúdo do YouTube. Se você, de repente, já trabalha ou já usou um pouquinho, já viu um pouco de automação de testes, mas quer aprender sobre quais seriam as melhores práticas, lá no YouTube tem também um vídeo falando sobre boas práticas de automação de testes aplicadas usando uma ferramenta que é o Cypress. Se você tem medo de programação, ou tem receio, ou acha que não é para você programação ou automação de testes, também tem lá uma série de vídeos que vão te ajudar a perder esse medo, a iniciar os estudos. Tem vídeo de plano de estudos, tem vídeo de linguagem de programação, de projetos hands-on, Você construindo ali projetos junto comigo. Tem vídeos de perguntas e respostas, onde vocês podem mandar as perguntas de vocês e eu respondo, assim como eu faço aqui no Instagram, só que lá, obviamente, eu consigo dar uma resposta mais completa, porque não tem a limitação de tempo ali de resposta do Instagram. Então, galera, se você está chegando aqui agora, nunca ouviu falar sobre o Samuel, sobre o Agilizei, eu já quero de antemão deixar essas dicas para vocês, porque com certeza aqui nesse nosso encontro ao vivo de hoje, a gente não vai conseguir passar tudo que você talvez vai precisar aí ao longo da sua carreira para conquistar uma oportunidade com automação de testes. Mas muitas outras coisas que você vai precisar, estudo de programação, estudo de fundamentos e de ferramentas, você já consegue encontrar algumas dessas coisas gratuitamente lá no nosso canal no YouTube, tá? Hoje a gente vai falar sobre por que estudar automação de testes. Automação de testes, com certeza vocês já devem ter ouvido falar aí, porque é uma das coisas que mais se fala no mercado de testes. Muitas pessoas concordam, algumas pessoas discordam, algumas pessoas gostam, algumas pessoas não gostam, e isso tá super normal, tá tudo bem. Até aí, enquanto a gente tá falando de opinião, tá tudo bem. Tem pessoas que vão gostar mais, tem pessoas que vão gostar menos. Hoje a gente vai falar aqui um pouco menos de opinião, mas vamos falar um pouquinho mais de informações, de dados, Informações que a gente tem de pessoas do passado e informações que a gente tem
de hoje, beleza? Então, primeiro, para separar aqui o que a gente vai estar falando hoje, a primeira coisa que eu queria aqui, para a gente separar o que a gente vai falar, é a diferença entre estudar automação de testes e estudar uma ferramenta de estudar, uma ferramenta de estudar não, né? Uma ferramenta de automação de testes. Tem uma diferença aqui, mas que às vezes a gente acaba confundindo e isso é super normal, tá? Quando a gente fala que vai aprender uma ferramenta de automação de testes, a gente consegue aprender uma ferramenta de automação de testes sem nem saber o que a gente está fazendo ou o porquê que a gente está fazendo aquilo, né? Então, certamente você já deve, se você já começou o estudo de automação de testes em algum curso ou já viu alguma coisa sobre automação de testes, olhando para a ferramenta primeiro, muito provavelmente você deve ter esbarrado em algumas perguntas ao longo do seu aprendizado. Tipo, por que eu estou usando isso aqui? Ou, será que eu posso usar essa ferramenta aqui para esse outro contexto? Ou, será que eu posso usar essa outra linguagem de programação aqui para essa mesma ferramenta? Às vezes a gente acaba ficando com algumas dúvidas bem específicas da ferramenta e não tanto da disciplina de automação de testes em si. Quando a gente fala de automação de testes, ela é uma disciplina um pouco mais ampla. Automação de testes envolve processo, né, para a gente conseguir aplicar, encaixar isso junto com o nosso processo de desenvolvimento de software, né, na maioria das vezes. A automação de testes já é relacionada a projetos de desenvolvimento de software, né? Então, é importante que a gente entenda de processo para relacionar isso com o nosso processo de desenvolvimento. A automação de testes envolve fundamentos, né? Porque quando você for aplicar isso no seu processo, você vai precisar de fundamentos. Você vai precisar saber, bom, eu tenho um problema aqui para resolver ou eu tenho um ponto aqui do meu processo para otimizar e eu vou usar a automação de testes. A sua resposta não vai ser pegar a primeira ferramenta que você encontrar aí na sua pesquisa do Google e aplicar. A resposta para você resolver o seu problema vai ser buscar um fundamento e, baseado naquele fundamento, você encontrar possíveis soluções para resolver o seu problema, mas sempre baseado em fundamento. Então, a automação de testes envolve processo, envolve fundamentos, envolve programação, com muito conhecimento em programação e, claro, as ferramentas. Inclusive, alguns autores, né, eles definem a automação de testes como testes com o apoio de ferramentas. E não automação de testes, mas sim testes com apoio de ferramentas. Por quê? Porque nem todas as atividades de testes conseguem ser automatizadas. E isso já mata, só essa definição já mata aquela discussão clássica da galera, que é, bom, automação de testes vai matar testes manuais, ou automação de testes contra testes manuais. Isso não existe, galera, não existe. Porque a automação de testes não consegue fazer tudo. Isso é impossível, tá? Só que, de forma manual, é muito difícil fazer tudo também. Então a gente precisa dos dois. Testes com o apoio de ferramentas para otimizar o nosso trabalho. Alguns autores, né, como James Bach e o Bas Dijkstra, definem a automação de testes praticamente dessa forma. Eu adaptei aqui as palavras deles, né, mas eles definem basicamente assim, né, os testes com o apoio de ferramentas. Então, beleza, já falamos aqui sobre a diferença entre aprender uma ferramenta e aprender automação de testes de uma forma mais aprofundada, estudando a disciplina de automação de testes. Agora, a gente vai falar aqui sobre 3 pontos, né? Eu separei aqui 3 pilares aqui para a gente falar sobre por que estudar automação de testes. O primeiro pilar, eu vou falar os 3, aí depois a gente vai entrar mais profundamente em cada um deles. O primeiro é que a automação de testes não é algo novo, e a gente vai entender o porquê. O segundo é a exigência do mercado. E o terceiro é que a escola não ensina. Bora entender um pouquinho mais sobre isso? O primeiro ponto, então, galera, é que a automação de testes não é algo novo. O que isso significa? Significa que a automação de testes é falado há muito tempo mesmo. Tanto tempo, olha,
eu não era nascido quando já falavam de automação de testes, tá? E eu não sou dos mais novos também. Automação de testes não é algo novo. E tem um outro fator aqui, que é o seguinte: quanto antes você começa a estudar algo, antes você vai errar, vai ajustar o seu percurso, né? Vai errar, vai ver o que você errou, vai corrigir e vai tentar de novo. Vai errar de novo, isso é inevitável. Você vai errar de novo, vai corrigir o seu percurso e vai seguir. Vai errar de novo e assim sucessivamente. Então, quanto antes você começa, mais cedo você vai errar, mais cedo você vai ajustar o seu percurso para conseguir fazer o certo, para chegar no caminho certo. E isso lá nos anos 80, a galera já fazia. Então, tinham alguns eventos, né, que as pessoas chamavam de conferências. Ainda tem hoje, né, tem conferências de desenvolvimento de software, enfim, tem várias conferências. Conferência é um evento onde as pessoas se reúnem, né? Naquela época existiam muitas conferências para discutir temas específicos. Então, como que acontecia, né? A galera se reunia e fazia assim: ó, galera, vamos fazer uma conferência sobre automação de testes. Vamos aqui discutir como que a gente tem aplicado a automação de testes nos nossos projetos. Então, alguns pesquisadores, algumas pessoas, alguns profissionais de tecnologia iam lá, se reuniam nessas conferências e eles conversavam sobre as práticas que eles aplicavam relacionadas à automação de testes. Então, lá tinha um que ia lá e levantava a mão. Bom, pessoal, vamos falar agora sobre testes de unidade. Quem aqui está aplicando teste de unidade? Aí o fulaninho levantava a mão. Opa, eu aplico teste de unidade. Aí outra pessoa também. Opa, eu também aplico teste de unidade lá no meu projeto. Umas 5, 6 pessoas, ou mais, enfim, levantavam a mão. Aí eles começavam a discutir, né? Bom, agora vamos falar igual uma retrospectiva. Se você já participou de um projeto com metodologias ágeis, né? Tem sempre as retrospectivas, né? Então lá rolava quase que uma retrô. Então a galera falava: bom, o que não tem dado certo aí para vocês relacionado a teste de unidade? Aí lá uma pessoa falava: olha, tenho muita dificuldade de definir o que eu tenho que testar. Tá muito difícil de definir o que precisa ser testado e eu acabo investindo muito tempo nisso. Aí outra pessoa olhava e: eu também tenho passado por esse mesmo problema. Eu não consigo definir com facilidade o que eu quero testar. Aí uma terceira pessoa ia lá e dizia: olha, no meu projeto a gente passou por esse mesmo problema, a gente aplicou isso e aquilo. Quem sabe vocês testam aí. Aí essas duas pessoas que estavam com dificuldade saíam dessa conferência com essa ideia e iam para os seus projetos aplicar. Em uma próxima conferência, rolava a mesma dinâmica, né? Ô galera, tudo bom? Vamos falar agora sobre teste de unidade. Aí nessa nova conversa, além de falar sobre os pontos que ainda não estavam dando certo, eles resgatavam esses pontos que estavam em experimentação, vamos chamar aqui de validação, né? E, de fato, validavam, né? Ó, galera, lembra? A gente tinha pegado aqui a prática ABC para validar essa prática em mais projetos. Como que foi a experiência de vocês? E a galera discutia em cima dessas práticas, né? Para alguns era unânime, né? Tipo, bom, para mim, eu apliquei exatamente como a gente discutiu aqui e funcionou super bem. Para mim, eu apliquei lá no meu projeto, também funcionou. Aí, talvez algumas pessoas iam pensar: bom, eu apliquei, mas no meu contexto de projeto, não funcionou exatamente como vocês falaram. Mas eu consegui adaptar algumas coisas, e adaptando essas coisas, aí funcionou. E aí, depois dessas validações, né, de todo esse processo que eu ilustrei aqui para vocês, e alguém, né, alguma pessoa, algum pesquisador, ia lá literalmente e documentava isso. Com muito menos recursos que a gente tem, do que a gente tem hoje, né? Hoje a gente tem bem mais recurso aí de tecnologia, né? Mas esses pesquisadores iam lá e documentavam isso, né? Então, bom, para testes num contexto A, B, C e D, o
que a gente pode aplicar de técnicas? Olha lá, documentável. Para o teste tal, aplicamos e validamos essa e essa técnica sobre tais e tais contextos, esses foram os resultados. Faziam pesquisas, literalmente, pesquisas científicas sobre a disciplina de automação de testes. Essas pesquisas não eram opiniões. Não era a pessoa lá falando, olha, o que eu acho de PageObjects, o que eu acho de tal ferramenta. Não era uma questão de opinião, entende? Era questão de validação. Por quê? Quando a gente fala de disciplina, de teste de software ou disciplina de automação de testes, a gente está falando de algo que a gente pode ficar preso a opiniões ou que a gente pode buscar estudo científico. E naquela época, ainda existe hoje, né? Mas eu estou falando que desde aquela época já existe, muito do que a gente tem de fundamentos de testes e automação de testes é validado com base em ciência, né? Muitas ideias foram validadas, não funcionaram, mas isso também foi documentado. Algumas ideias foram validadas, funcionaram, e isso foi documentado também. Então a gente tem tanto ideias, coisas que não funcionam em automação de testes, quanto coisas que funcionam em automação de testes. Mas isso não é opinião dos pesquisadores, isso não é opinião da galera que participava das conferências. Isso era, literalmente, coisas que eles aplicavam no seu trabalho, algumas coisas que não funcionavam e algumas coisas que funcionavam. Então, automação de testes, galera, pegando esse exemplo aqui que eu trouxe para vocês, não é algo novo, não é algo novo. E quanto antes a gente começa a fazer, mesmo que obviamente, né, em uma granularidade bem menor do que esses pesquisadores faziam naquela época, quanto antes a gente começa, antes a gente vai errar e antes a gente vai conseguir ajustar o nosso percurso relacionado ao que a gente adota de práticas em automação de testes. Então, se você está começando agora, mesmo que você esteja começando do zero, mesmo que você não tenha conhecimentos em programação, mesmo que você não conheça nenhuma ferramenta de automação de testes, se você seguir essa ideia, né, de, bom, eu vou começar agora, porque eu sei que ali na frente eu já vou ter errado algumas coisas, eu vou ter errado muito antes, mais rápido você vai chegar no seu objetivo, que pode ser uma migração de carreira, que pode ser uma promoção no seu trabalho, que pode ser uma oportunidade internacional. Então, quando a gente fala aqui do quanto antes começar para você errar cedo e conseguir ajustar cedo, a gente está falando de algo muito similar ao que as nossas referências da área já fizeram lá no passado, né? Quando surgiram os conceitos, as bases, os fundamentos de automação de testes e de testes de software, funcionava assim, né? A diferença é que eles faziam isso dentro de um processo mais científico, né? E que, inclusive, boa parte desse conhecimento a gente tem acesso hoje através da internet, né? Então, automação de testes não é algo novo. Só que o que é um problema que a gente tem muito hoje na nossa área, que muita coisa acaba ficando muito no viés da opinião, né? Às vezes, uma pessoa, né, porque no projeto dela funciona de uma forma, ou porque ela gosta de trabalhar de uma determinada forma, ela vai lá e expõe uma opinião. Só que essa opinião, às vezes algumas pessoas acabam acatando essa opinião como informação e como verdade absoluta. E a gente tem um mau hábito, vamos dizer assim, de não ir atrás da fonte da verdade, né? Da fonte da informação. Então, às vezes a gente ouve uma opinião e a gente fica com aquela opinião. Quando, na verdade, o que a gente deveria fazer é, bom, essa pessoa falou isso, deu uma opinião, então vamos validar se essa opinião realmente faz sentido, né? Vou validar isso através de algum livro, vou validar isso através de pesquisas científicas, vou validar isso através de uma pesquisa em massa, né, para ver com outras pessoas como que elas fazem, se isso realmente faz sentido, né, para sair do viés da opinião, para ir para o viés da informação. Porque hoje em dia, né, com o tanto de acesso à informação que a gente tem, ficar preso somente à opinião
sempre vai nos limitar muito, né? Porque a gente vai lá, vai ter uma pessoa que é igual escolha de ferramentas, claro, é um tipo de opinião clássica, né? Quando a gente fala de ferramentas, né? Vai ter uma pessoa que fala, comece a estudar por essa ferramenta. Outra pessoa vai falar, estude, não. Aqui no meu projeto eu uso essa ferramenta. Começa por essa outra ferramenta. Aí vai ter uma terceira pessoa que vai dizer, não. Não comece por ferramentas. Começa por essa linguagem de programação aqui, que é mais legal. E para quem está buscando conquistar uma oportunidade com automação de testes, não dá para ficar preso a opiniões, né? A gente precisa olhar para essas opiniões, mas sempre buscar a fonte da verdade, buscar transformar essa opinião em informação para que a gente consiga tomar as melhores escolhas, né? E direcionar melhor a nossa carreira para conseguir conquistar os nossos objetivos. Então aqui, do nosso primeiro pilar, dos 3 que a gente vai falar hoje, que é automação de testes, não é algo novo, a gente conseguiu finalizar aqui. Bora para o nosso segundo tópico, que é por que estudar automação de testes. O segundo tópico é porque o mercado exige. Bom, o que é esse mercado, né? É algo bem subjetivo até. E que todo mundo fala, mas que é um pouco subjetivo, né? Quando a gente fala o mercado exige ou o mercado está esperando que você saiba automação de testes. Existem algumas formas de a gente pensar sobre o que é o mercado, tá? Uma delas é entender com o mercado como o conjunto de contextos, conjunto de informações, conjunto de empresas e o conjunto de requisitos de vagas dessas empresas também, né? E o conjunto de informações que a gente consegue extrair disso, né? Então, por exemplo, lá no LinkedIn, hoje a gente tem mais de 2.000 vagas abertas para QAs, tá? E lá nessas vagas, cada vaga vai ter lá alguns requisitos, certo? Esses requisitos, a gente espera, pelo menos, que eles reflitam as realidades da empresa. Então, a empresa que tem lá está desenvolvendo um aplicativo, a empresa vai ter lá requisitos relacionados a o que ela espera de alguém que vá trabalhar em um contexto que exige testes de aplicativos. Então, esse conjunto, né, de informações vai moldando o que é esperado de um profissional, né? Então, tudo que tem lá de requisitos, tudo que tem de informações de empresas, o conjunto de projetos das empresas e tudo mais, isso é o que a gente chama de mercado. E tem algumas informações que a gente consegue descobrir do mercado e algumas que a gente não consegue descobrir. Uma das que a gente consegue descobrir é o que o mercado espera, né, dos profissionais quanto a requisitos. E no início desse ano, a gente fez uma pesquisa avaliando algumas vagas, né, em aberto lá do LinkedIn para entender um pouco mais sobre esse mercado. Então, minha equipe fez uma análise em algumas centenas de vagas e chegou a algumas conclusões. E uma dessas conclusões, extremamente relevante para o que a gente está falando hoje aqui, né, de por que estudar automação de testes, é de que 87% das vagas exigem conhecimentos em automação de testes. Então, 87% das vagas exigem conhecimentos em automação de testes. O que isso significa? Significa que, se você está buscando uma oportunidade e essa oportunidade é em outra empresa, por exemplo, vamos considerar um contexto aqui de um contexto que não seja na empresa que você está trabalhando. Então, se você está buscando uma oportunidade com automação de testes, essa oportunidade é em outra empresa ou uma primeira oportunidade como QA, quando você entrar lá no LinkedIn para procurar uma oportunidade, você vai abrir 10 vagas e a tendência, né, baseado nessa pesquisa, é que dessas 10 vagas que você abrir, 9 dessas vagas vão exigir automação de testes. Então, olhando para esses números, né? Samuel, eu não sei automação de testes. Vou conseguir uma oportunidade? Vai ter oportunidade para mim? Vai ter oportunidade para você também. Só que vai ser uma de 10. Entendeu?
E para quem está buscando uma oportunidade para ganhar mais, para trabalhar em uma outra empresa bacana ou para entrar na área, com certeza vale muito mais a pena investir na parte que tem mais oportunidades do que na parte que tem menos. Porque nessa uma vaga de 10, que não é uma de 10, né, que não exige automação de testes, vai ter muita gente lá concorrendo por essa uma vaga de 10. Enquanto que na outra fatia também vai ter muita gente concorrendo, óbvio, mas é uma fatia muito maior. E fora a parte de concorrência, deixando de lado a parte de concorrência, olhando para o seu objetivo profissional, quando você for buscar uma oportunidade, você vai ter muito mais possibilidades, né? Vai ter muito mais empresas, muito mais vagas, muito mais possibilidade de escolha, né? Às vezes até salariais, por ter conhecimentos em automação de testes. Então hoje, 87% das vagas exigem conhecimentos em automação de testes. Antigamente, né? Antigamente, nem tão antigamente assim, né? Mas há uns 5, 6 anos atrás, como que funcionava, né? A gente tinha lá algumas pessoas que curtiam automação de testes, né? Essas pessoas viravam os automatizadores. E algumas pessoas que não curtiam automação de testes. E ficava por isso mesmo, entendeu? Aí normalmente quando tinha um projeto, né? A gente ia lá para um projeto, a empresa queria aplicar automação de testes naquele projeto. Quando tinha alguns QAs, né? Que QA não curte automação de testes, trazia alguma pessoa, né, um especialista em automação de testes, e a pessoa ia lá e aplicava automação de testes e ficava focada só nisso. Às vezes até distante do projeto, entendeu? A pessoa ficava lá focada só em automatizar testes. Há uns 5, 6 anos atrás era assim, né? E aí a gente tinha lá os automatizadores, pessoas que ficavam focadas somente em automação, os testadores, né? Pessoas que podiam se envolver com automação ou não, né? E tinha até mais segregação de cargos, né? Tinha lá testadores, analistas, engenheiro, líder de testes, bem gerente de testes, né? Tipo, tudo bem segregado, né? Dentro da área. Hoje, o que é mais comum no contexto de projetos de desenvolvimento de software? É ter um QA, né, próximo do time de desenvolvimento, né? Principalmente em projetos que usam metodologias ágeis, né? É muito comum a gente ter QAs próximos da equipe de desenvolvimento. E aí isso traz também outras necessidades, né? Se você está perto da equipe de desenvolvimento, quanto mais você souber do contexto do desenvolvimento do produto que você está trabalhando, melhores vão ser suas decisões e mais você vai conseguir contribuir com o seu time. Então, se você vai estar lá trabalhando em um projeto de desenvolvimento de APIs REST, por exemplo, faz sentido você ter conhecimento de protocolos, de você ter conhecimento de arquiteturas, de você ter conhecimento da linguagem que o seu time está utilizando, de ter conhecimento sobre técnicas, né, e abordagens de testes que o seu time pode utilizar. Então, tudo isso vai trazendo consigo algumas necessidades. E isso acaba trazendo reflexo no mercado, que é o percentual de vagas que exigem automação de testes. Claro que isso é uma somatória de fatores, né, de coisas, né, que foram evoluindo ao longo do tempo no nosso mercado de teste de software e que, aos poucos, o mercado foi se moldando e entendendo o que é esperado, o que seria o ideal de um profissional que atua com teste de software. Hoje, pegando aqui essa informação relacionada à automação de testes, 87%, 9 em cada 10 vagas, exigem que você tenha conhecimento em automação de testes. Então, galera, esse é o nosso segundo motivo principal aqui para você estudar automação de testes. Bora para o nosso terceiro motivo, e esse é um dos que, para mim, é um dos que mais dói no coração, confesso.
O terceiro motivo é que a escola não ensina automação de testes. E o que eu quero falar aqui sobre isso? Isso, obviamente, não é uma crítica, né, às academias, né, mas é um reflexo da realidade. Mas aqui a gente está falando tudo de forma bem transparente, né, galera? Então, a gente falou aqui sobre como que o mercado funciona, a gente falou sobre a exigência do mercado, e aqui uma terceira realidade é que a disciplina de testes de software em si é pouquíssimo explorada nas faculdades. Então, quando eu fiz faculdade, e não faz muito tempo, né? Concluí a minha faculdade em 2018. Nossa, faz 4 anos. Mas concluí a minha faculdade em 2018 e em toda a minha faculdade eu tive uma disciplina de testes de software. Uma disciplina. E eu conheço muita gente que já fez faculdade ou que está fazendo agora, que na grade curricular, às vezes uma grade de 4 anos, né, ou de 3 anos quando for tecnólogo, em uma grade aí de um bom tempo de estudos, às vezes tem uma disciplina só de testes e às vezes nem tem, entendeu? E isso é um ponto que é extremamente... É um ponto que acaba impactando, né, muito no nosso mercado, que é o seguinte, né? Você sai da faculdade, você vai lá, investe o seu tempo, investe sua grana, mas você vem para o mercado despreparado, né? Você, quanto à disciplina de testes, você vem despreparado, né? Muito mais ainda a disciplina de automação de testes. É muito difícil, né? Às vezes em uma disciplina, estudando às vezes meio período por semana, durante ali o tempo do semestre, que é 4 a 5 meses, é muito difícil de você conseguir estudar e aplicar tudo que você precisa de disciplina relacionada a teste de software e automação de testes. Só teste de software já dá muita coisa para você estudar, né? Se fosse falar numa disciplina de faculdade, né? Se fosse falar só sobre tipos de testes, nossa, já ia ficar um bom tempo, né? E se pegasse lá se fosse falar sobre ferramentas, por exemplo, também já daria uma disciplina inteira de faculdade, né? Porque, de ferramentas de teste web tem várias, em diferentes camadas, diferentes tipos de testes, em diferentes linguagens. Ferramentas para teste de API também tem várias, em diferentes camadas, diferentes tipos, em diferentes linguagens. Testes mobile também tem várias ferramentas, diferentes linguagens, diferentes tipos para diferentes camadas. Então, olha só, tem uma série de coisas que pode ser... Voltei. Uma série de coisas que pode e deve ser estudada relacionada à automação de testes, mas que a gente não aprende na escola, né? Então, se você já fez uma faculdade, também você pode confirmar isso, né? Pelo menos no meu caso e no caso de várias pessoas que eu já conversei ao longo da minha carreira, a disciplina de testes nas faculdades, na maioria das vezes não tem, e quando tem, é uma disciplina e que se aprende, né, pouca coisa em vista do todo, né? Tipo, obviamente, se aprende um conteúdo relevante quando tem a disciplina, mas ainda assim é pouco. Então, por isso que é importante que você já tenha consciência disso, né? Que isso é um gap inevitável que você vai ter na sua carreira, tá? Então, quando você for estudar sobre automação de testes, você já tem que ter em mente que isso você não vai ver na faculdade, ou se for ver, vai ser muito pouco. Entende? Lá na faculdade você vai ver sobre lógica de programação, sobre várias coisas que você vai precisar para estudar automação de testes, né? A parte de lógica de programação e de fundamentos, né? Você vai estudar lógica de programação, estrutura de dados, linguagem de programação, bancos de dados, vai estudar lá fundamentos, né? Sobre engenharia de software, vai estudar fundamentos de metodologias, vai estudar uma série de coisas. Vai estudar sobre design, sobre processo, sobre desenvolvimento, sobre arquitetura. Vai estudar um monte de coisa. Só que automação de testes, a disciplina de automação de testes,
você vai ter que estudar por conta. Você vai ter que correr atrás, na maioria das vezes, por conta própria. Existem algumas especializações, né? Em teste de software tem algumas, e nessas especializações de teste de software, algumas abordam alguns conceitos de automação de testes. Só que, mesmo nesses casos, né, quando você vai buscar uma especialização, às vezes, ou essa especialização é muito cara, né, tem especializações aí que beiram 7, 8, 9 mil reais para fazer, ou essa especialização é muito rasa, né, falando de automação de testes. Por quê? Às vezes é uma especialização que precisa ensinar muita coisa em pouco tempo, né? E aí, no enxugar esse tempo, algumas coisas acabam ficando muito rasas, né? E às vezes essas especializações, por ficarem um pouco distantes do mercado, às vezes acabam não refletindo ao que o mercado está exigindo naquele momento, né? E para ajustar uma grade de especialização e de uma grade de faculdade, por exemplo, é extremamente burocrático, né? Porque você já tem várias pessoas cursando aquela grade ali, né? Então, mudar aquela grade impacta nessas pessoas e mais uma série de fatores. Então, é mais difícil de manter isso 100% alinhado ao que o mercado exige. Então, de uma forma ou outra, você vai precisar investir seu tempo, né, para estudar automação de testes. Então, o nosso terceiro pilar aqui é a escola não ensina. E tem um segundo ponto aqui da escola não ensina, para a gente encerrar o nosso terceiro pilar aqui, é que é o ponto dos cursos livres, né? A gente tem, hoje em dia, muitos cursos. E isso é extremamente positivo. Eu lembro que quando eu comecei a estudar automação de testes, a gente não tinha tanto recurso assim de cursos e tantos recursos. Recurso e curso, ó, na mesma frase, fica estranho, né? A gente não tinha tantos recursos assim para aprender online, né? Hoje em dia, a gente tem excelentes escolas, né, para estudar ferramentas, estudar sobre testes. A gente tem várias escolas e vários cursos, né? Cursos no YouTube, cursos no Udemy, cursos em plataformas próprias. Tem muitos cursos que a gente pode fazer hoje. Só que muitos desses cursos, a maioria deles, não ensina o porquê das coisas. Então você entra no curso, você já cai em um projeto, muitas vezes, você já cai em um projeto, já começa a codificar, entrega o projeto, coloca lá no seu GitHub, portfólio, compartilha o certificado no LinkedIn, muito bonito, mas você sai dali sem saber como que a pessoa que construiu aquele curso, ou que a pessoa que pensou naquela ferramenta, como que a pessoa chegou naquilo dali. E aí quando você vai lá para o seu trabalho, quando você chega lá para o seu chefe ou para a sua equipe, você quer aplicar automação de testes, você já esbarra na primeira pergunta, que é a seguinte: como escolher uma ferramenta para automação de testes? E aí você já trava, né? Porque, eu não sei como escolher uma ferramenta. Eu sei usar essa ferramenta aqui que eu aprendi. Eu não sei como escolher. Como assim eu tenho que fazer um processo agora? Fala sério que eu tenho que fazer um processo de escolha de ferramentas. Né? Você não sabe como escolher uma ferramenta, você não sabe como entender o contexto do seu time, né? Como fazer um assessment, né? Uma entrevista ali com o seu time para entender qual é a necessidade do time quanto à automação de testes. Você não sabe quais são os outros tipos de testes e as outras possibilidades, né, que poderiam ser exploradas no seu time para você não ser o guardião da qualidade, mas para que o seu time consiga contribuir também. E aí você acaba saindo desses cursos, aí quando vai aplicar na vida real, você acaba não conseguindo aplicar ou acaba aplicando sem muita certeza, sem muita segurança, porque não tem os fundamentos. Eu até falo isso, né? Falei isso no Evento Mapa, falo bastante aqui para vocês que para dominar a automação de testes, para conquistar uma oportunidade, você precisa de pelo menos 3 pilares.
o pilar da programação, conhecimento em programação, pilar de fundamentos, e o terceiro pilar, só o terceiro pilar, é o de ferramentas. Mas Samuel, eu posso aprender uma ferramenta sem aprender programação? Você pode. A verdade é que você pode, e você consegue, inclusive. Você consegue começar um curso, aprender uma ferramenta, terminar o curso, usar a ferramenta sem saber nada de programação. Só que, quando que você vai sentir falta de programação, de conhecimento, conhecimentos relacionados à programação? Quando você for aplicar alguma coisa no seu projeto ou aplicar alguma coisa sozinho. Que aí vai estourar algum erro ou vai ter alguma coisa que você vai ter que pensar, vai ter que usar do seu pensamento lógico. Você não vai conseguir. Por quê? Porque você não tem o primeiro pilar. Quando você vai sentir falta de fundamentos? Quando você for aplicar isso no seu trabalho e que alguém te questionar. Bom, mas por que você escolheu isso ou escolheu e não escolheu aquela outra abordagem? Ou, melhor ainda, quando alguém te perguntar assim, como você chegou nessa decisão do que você está seguindo agora? Você está usando uma ferramenta aí para automação de testes. Digamos que você esteja lá usando uma ferramenta, seja qualquer uma, Selenium, Cypress, Playwright, tanto faz. Quando alguém te perguntar como você chegou na decisão dessa ferramenta, como você vai responder? Isso é algo que você aprende, estudando aqui fundamentos. Quando você for estudar fundamentos, você vai conhecer lá sobre prova de conceito, vai conhecer sobre benchmarking, vai conhecer sobre levantamento de requisitos para escolha de uma ferramenta de automação de testes, vai conhecer sobre uma série de coisas que você aprende aqui em fundamentos. Ferramentas, a gente tem um monte. É o que a gente mais tem. E recursos para aprender ferramentas é o que a gente mais tem também. Agora, a gente não pode negligenciar esses dois outros pilares aqui. O pilar da programação e o pilar de fundamentos. Beleza? Então esse é o nosso terceiro ponto aqui, o nosso terceiro grande motivo do porquê estudar automação de testes. Então, hoje a gente falou aqui sobre 3 motivos do porquê estudar automação de testes. O primeiro deles foi que a automação de testes não é algo novo. Então lembre-se, quanto antes você começar, antes você vai poder errar e vai poder ajustar o que você estiver errando para aprender mais rápido. As pessoas lá dos anos 80, anos 90 já faziam isso. Eles se reuniam, conversavam, olha, o que a gente acertou, o que a gente errou, documentavam isso e construíam conhecimento. É assim que funciona com você também. Então, automação de testes não é algo novo, não surgiu em 2022. Surgiu há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. E o quanto antes você começar, antes você vai conseguir errar cedo, O quanto antes você errar, melhor, para você conseguir ajustar o seu percurso. O segundo ponto que a gente falou é que o mercado exige. Não é o Samuel aqui falando, A minha opinião. Fiquem tranquilos. Isso é baseado em pesquisa. 87% das vagas exigem conhecimentos em automação de testes. Ah, Samuel, mas o que isso significa? 87% para mim é muito vago. Significa que 9 em cada 10 vagas exigem conhecimentos em automação de testes. E o terceiro ponto é que a escola não ensina. O que isso significa? Significa que nas faculdades, mesmo nas faculdades, como no meu caso, a gente tem pouco conteúdo sobre teste de software. No meu caso, e eu me formei em 2018, não faz muito tempo assim, eu tive uma disciplina de teste de software na faculdade. Uma. E eu conheço muita gente que não tem nenhuma disciplina. Faz a faculdade toda, conclui sem ter nenhuma disciplina relacionada a testes de software. Ou validação e verificação, como eu já vi em alguns casos de faculdades. Então, o terceiro ponto é que a escola não ensina. Então, você precisa buscar por conta própria o seu conhecimento em automação de testes. Porque o mercado está exigindo, mas na minha base de conhecimentos, que é a faculdade, eu não aprendo, então como que você fecha esse gap? Você precisa ter essa ciência para você conseguir resolver esse problema aí. Então, 3 pilares. 3 pilares não, 3 pontos. A automação de testes não é algo novo, o mercado exige e a escola não ensina. E esse foi
a nosso Agilizei Club de hoje, galera. Eu tô muito feliz de vocês terem acompanhado o conteúdo até aqui. Eu vou aproveitar pra galera que tá no YouTube, eu já vou deixar aquele recado clássico, né? Então, não esqueça de se inscrever aqui no canal, porque a gente publica conteúdos todos os dias. Todos os dias não, toda semana. No Instagram a gente publica conteúdo todos os dias. Então, se você só nos acompanha pelo YouTube, se inscreve aqui no canal, assim você não perde os conteúdos que a gente publica toda semana, tá? E tem conteúdo de tudo aqui, né? Se você quer aprender programação, tem conteúdo para você aprender programação do zero na prática. Se você não conhece ferramentas de automação, tem conteúdos aqui para você aprender ferramentas de automação na prática. Se você não conhece fundamentos, tem conteúdos aqui de fundamentos. Se você não conhece tem dúvidas, na verdade, sobre a sua carreira, tem conteúdos aqui sobre carreira. Se você tem alguma pergunta qualquer relacionada à automação de testes, tem um quadro aqui de perguntas e respostas onde eu respondo as perguntas de vocês. Então, se você está no YouTube ou está no Instagram também, é só me mandar perguntas nos comentários ou mandar pergunta lá no direct do Instagram. Muita gente me chama no direct, manda perguntas e eu depois separo as perguntas, né, com o maior carinho do mundo e vou lá e respondo no YouTube. Então, galera, se inscreva no canal, clica aqui no gostei, assim mais pessoas chegam nesse conteúdo. E se você conhece alguém que está buscando uma oportunidade, seja essa oportunidade uma primeira oportunidade no mercado de testes de qualidade de software ou uma promoção no seu trabalho, né? Se você está buscando uma promoção para um outro cargo, né? Ou você está buscando um aumento de salário aí na empresa que você trabalha, ou está buscando uma oportunidade em outra empresa, ou está buscando uma oportunidade internacional. Isso é algo que começou a ficar muito popular hoje, né? Porque muita gente está buscando oportunidade fora, porque ganha em moeda estrangeira ou às vezes até vai para outros países. Então, se você conhece alguém que está em algum desses contextos, compartilha esse conteúdo com essa pessoa. Clica aqui no aviãozinho, manda para essa pessoa, porque esse tipo de conteúdo aqui, com certeza, vai ajudar essa pessoa a conquistar os objetivos de carreira que ela tem aí para o ano de 2022, independente do objetivo que ela tenha relacionado à carreira dela e que, com certeza, ela vai precisar ter os conhecimentos em automação de testes. Então, eu conto com a ajuda de vocês para compartilhar esse conteúdo aqui. Muito obrigado por quem acompanhou até aqui. Um abraço. Tchau, tchau.